Olá pessoal, continuando os nossos vídeos sobre rinoplastia. Hoje nós vamos falar sobre ronco após a cirurgia. Alguns pacientes, alguns pacientes reclamam que passaram a roncar depois da cirurgia. Então, se você se interessa por esse tipo de vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva na nossa página para a gente continuar fazendo esse trabalho para vocês. Ronco. Então vamos lá. É comum as pessoas passarem a roncar depois da rinoplastia? Não, não é comum. Até acho que nos primeiros dias, quando você tem um edema maior intranasal, isso dificulta um pouco a respiração, a pessoa pode roncar um pouquinho mais. Mas acredito que a maioria das vezes que isso acontece é porque a pessoa já tinha uma predisposição para roncar. Então nós temos que pensar na seguinte forma: o que faz uma pessoa roncar? Grosso modo, a gente ronca, que eu falo, todas as pessoas roncam por umas 3 ou 4 coisas diferentes, mas que muitas vezes estão associadas. A primeira delas é a obstrução nasal. Se você, obviamente, não consegue respirar com o nariz, com a boca fechada, porque o nariz está tapado, você abre a boca para começar a respirar. Abrindo a boca, e você está semiconsciente, né, quando você está dormindo, então isso faz com que você comece a roncar. Então, a obstrução nasal é uma causa frequente de ronco. Então, se você fez uma cirurgia, por exemplo, e essa cirurgia no nariz determina um edema intranasal, seja porque você operou o septo junto, porque você fez turbinectomia, ou só pela própria rinoplastia, isso vai fazer com que você passe por um período aí que vai variar de 1, 2, 3 semanas, onde você vai ter um edema maior. Da mesma forma que tem um edema fora do nariz, vai ter um edema intranasal. Isso vai diminuir a luz do nariz, a luz das narinas, e vai fazer, consequentemente, que você ronque um pouco. Costuma ser uma coisa passageira, costuma melhorar com o uso de vasoconstritores nasais, né? Que não devem ser usados em excesso, mas que, se usados da forma correta, por tempo correto, ajudam bastante. Agora, existem outros fatores que predispõem as pessoas a roncarem. Uma outra causa frequente, quando a pessoa tem alguma coisa na orofaringe. Vou dar um exemplo, uma língua muito grande. Tem gente que parece que tem uma língua enorme, né? Ou então quando a pessoa tem uma redundância, um excesso de tecido da parte posterior, na faringe. Quando tem uma amígdala muito grande, quando tem um palato mole muito redundante, a gente fala que é um palato mergulhante, né? Que você não consegue nem enxergar a garganta de tão fundo que é o palato. Às vezes uma campainha, uma úvula um pouquinho exagerada. Então todos esses fatores também predispõe a pessoa a roncar. E, a meu ver, a principal causa de ronco nas pessoas é o aumento do peso, né? E você descobre isso com uma simples pergunta. Você, quando casou, que era mais magrinho, você roncava? E agora, depois de 10, 15 anos de casado, quanto que você engordou? Você está roncando agora? Quer dizer, se a pessoa conta isso, que antes ela não roncava e agora que ela engordou ela ronca, não tem muita dúvida, porque houve uma mudança de alguma coisa que fez a pessoa roncar. Se a pessoa, por exemplo, casa e não ganha peso, aí sim você pode imaginar que talvez seja por causa do nariz ou por causa da garganta, etc. Mas eu falo casar porque a regra é essa, a gente casa e engorda. Acho que é porque a gente vive bem, né? Então a gente acaba sempre ganhando mais peso. Então, as principais... Ainda tem uma outra causa, que é uma causa que não é tão evidente assim, mas que é uma causa constitucional. Pessoas grandes, um homem zarrão, um homem muito grande, não digo não necessariamente gordo, mas um homem grande também costuma roncar. Às vezes é um homem grande, até magro, mas que pela constituição dele faz com que ele ronque. Então, as principais causas são essas, quer dizer, uma causa constitucional, uma causa de ganho de peso, uma causa de orofaringe e uma causa nasal, de obstrução nasal. No caso da rinoplastia, geralmente a pessoa fala, não roncava, depois da cirurgia comecei a roncar. Bom, aí o que houve de mudança foi a cirurgia, obviamente aí no caso é pelo edema e normalmente num curto espaço de tempo esse edema desaparece e o ronco para de existir
e você pode acelerar essa melhora, como eu disse, usando algum descongestionante nasal, que seja um vasoconstritor, porque isso vai diminuir o edema da mucosa e facilitar a respiração. Se você tem alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente que a gente faz um vídeo a respeito.